Que a igreja, a amada igreja Cristo, lá em Josué 2, versículo 9 ao 10. Josué 2, bem devagar, porque a Mica pediu. Josué 2. Pronto, bem. Amém. Já está. A palavra do Senhor diz assim. Ele disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. E que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês separaram para a destruição. Só deixaram um óbvio. Obrigado. Esse livro é o livro de Josué, ao qual é um marco na história de Israel. Realmente foi um marco nesse momento que antecedeu alguns fatos. Um deles trazido pelo dia de hoje também, que é o Dia Internacional da Mulher. Que falar exatamente que a gente entende o quanto é relevante a presença da mulher. E essa passagem nós encontramos Raabe, uma mulher cananeia, que demonstra uma fé surpreendente, uma fé, e além da fé, uma compreensão do poder de Deus. Vamos falar um pouco sobre Raabe, que é uma mulher que entendia que aquela fé e o poder de Deus sem ter tido, e até pela questão da sua profissão, que mais tarde, mais para frente eu vou falar. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A história tem ao longo da vida de várias mulheres. Mas Raabe me deu, eu lembro nos livros de Josué, que era uma mulher que tinha tudo para não ter a compreensão e a sua fé, a compreensão do poder de Deus, e essa mulher Deus a usou. Comemoramos que entender que Deus usa das formas mais improváveis para mexer com as palavras improváveis. E Raabe mostra a coragem e a importância, não só de se colocar à vontade do Senhor, mas ela reconheceu o plano de Deus na vida dela. Todos aqui conhecem praticamente a história de Raabe. Não foi uma história fácil, mas ela viu, a sua fé mostrou a ela os planos de Deus naquele povo. E ela saiu da sua zona de conforto. O significado de tudo aquilo que ela fez não salvou somente a ela, salvou também a família dela. Tudo aquilo que ela fez teve um impacto tão grande na vida dela e da família dela. Imagino que os passos que nós vemos em nossa vida cristã também fazem isso. Os passos que nós damos na nossa vida cristã transformam vidas na nossa vida. Às vezes a gente pensa que não, mas nós estamos sendo observados, familiares, amigos, e Raabe fez isso. Só para nós entendermos um pedacinho, eu fui buscar importar a história dela e comecei a entender o que significava Raabe. O seu nome significa, no hebraico, amplo, largo ou grande.
Os feitos que ela fez foram realmente. Ela conheceu as obras do Senhor. A fé dela transformou não só ela, mas como a família dela. Operando a vida por essa operava milagres. Eu fico imaginar quantos Raabs existem dentro de mim e de você. Porque temos uma fé que não faz isso. Temos uma fé que nós não implantamos isso. Raabe tinha tudo para ser banida na sociedade. Mas ela, na sua fé, pela dimensão das coisas de Deus, ela crendo tanto naquele Deus, por ouvir do povo as obras do Senhor, ela entendeu a dimensão daquele Deus. No momento eu creio que ela deve ter falado assim: esse Deus eu quero na minha vida. Esse Deus eu quero para mim. E quando você faz essa opção, você mostra para todas as outras pessoas que estão ao seu redor o quanto é diferente desse Deus comigo. E Raabe fez isso. Ela entendeu que a única salvação, não somente para ela, mas como para a família dela, foi ela que naquele Deus. Para uma mulher naquela época, Canaã, profissão de prostituta, tudo contra ela. Mas ela olhou e viu que aquele Deus na família era um Deus de amor, era um Deus que podia modificar a realidade da vida dela. É o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que pode mudar a tua realidade, é o mesmo Deus que pode mudar tudo aquilo que tem dentro de você. Ela saiu da zona de conforto para proteger os espias. No momento que todo mundo queria que você fizesse alguma coisa, você iria ser aceitada até a morte. Ela se colocou. Fazer, eu vou fazer. Ela protegeu os espíritos. Ela protegeu com risco da vida dela e da família dela. Porque ela creu naquele Deus de milagre. Ela creu naquele Deus que podia modificar a vida da família dela. Em favor do seu povo. Nós podemos fazer isso, irmão. Reconhecendo as ações do Senhor na minha vida. Reconheça as ações de Deus na tua vida. As ações de Deus, às vezes, não são só tudo aquilo que você quer. Não. As ações de Deus, muitas das vezes, são coisas que você não quer, mas que você precisa que aconteçam na sua vida cristã. Uma mulher foi contra quase uma cidade inteira. Nós sabemos da história, ela colocou lá uma fita escarlate para avisar que aquela casa estava escondida dos espias. Ela tomou pela fé que ela tinha, ela tomou uma atitude, uma ação. Muitas das vezes nós não tomamos ações. Ela nem tinha conhecimento, mas ela pela fé creu que aquele Deus podia modificar tudo. E ela tomou atitude. Ela saiu da zona de conforto dela. Eu fico imaginando a sensação do coração daquela mulher naquele momento. Eu vou botar uma fita escarlate, ou seja, vermelha, para sinalizar que os espíritos estavam lá. O temor que ela devia ter tido naqueles momentos aos inimigos. Lá em Josué 2,11, não precisa. Ouvimos isso, o nosso coração derreteu e não ficou mais ânimo em ninguém por causa de vocês. Olha só, quando ouvimos isso, o nosso coração derreteu e não ficou mais ânimo em ninguém por causa de vocês, a presença de Deus. Irmãos, eu fiquei assim, caramba. Ela saiu para fazer uma ação e
tem o seu nome, todo mundo conhecia ela ali como uma meretriz, como uma pessoa que estava à margem da sociedade, mas ela teve uma atitude, uma ação, vou proteger os espias. Ela sabia do risco que estava correndo, sabia que o risco que a família ia correr, sabia que se pego fossem, seriam mortos, mas ela teve uma atitude. Ela saiu da sua zona de conforto e fez. Nós, às vezes, não fizemos. Muitas das vezes nós ficamos na nossa zona de conforto. Querido, a presença de Deus na nossa vida traz temor ao inimigo? Traz. A presença de Deus nas nossas vidas traz tantas coisas, é um mix de situações que muitas das vezes fica adormecido em nossos corações. Nós não tomamos atitudes que necessitam ser tomadas. Nós não tomamos decisões na nossa fé que precisam cada vez mais serem irrigadas com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós colocamos nosso dia e a palavra do Senhor em último lugar. Que nós possamos ser transformados pela nossa fé, através dessa palavra e desse exemplo de uma mulher que se colocou para fazer aquilo. Quantos de nós hoje tomaríamos a decisão que Raabe tomou contra todo um Estado em proteger pregadores da palavra de Deus? Como tem países perseguidos aí hoje. Quantos se colocariam e tomariam essa atitude? É um desafio todos os dias que o cristão faz. Não é fácil, nós temos, não é fácil. Mas todo dia, quando você levanta para o seu trabalho, você vai passar desafios. Sim ou não? Lá na fábrica, lá no seu trabalho. Todo dia você vai passar desafios. Todo dia. Mas esses desafios são para glorificar e honrar o nome do Senhor e fortalecer a nossa fé. Irmãos, para glorificar o nome do Senhor, mesmo em dificuldades. Que dificuldade você começa a colocar? Pensa bem, vamos pensar aqui. Uma mulher meretriz contra um Estado. Ela se colocou e vou fazer, eu vou proteger esses espias. Às vezes a minha dificuldade não chega nem a um centésimo disso. Porque o meu fulano vai falar, porque eu disse, o fulano vai explicar, e alguém vai saber que eu sou cristão. Olha o exemplo. Olha o exemplo dela, ela se colocou contra um Estado. Soldados estavam varrendo a busca dos espias. E ela fez uma ação, tomou uma atitude. Muitas das vezes, as nossas atitudes como cristãos não são nem de longe, como ela tem. Risco de morte da família toda, ela tomou uma ação. Sabendo disso, é crucial lembrar que mesmo na dificuldade, o Senhor é o nosso escudo. Amém? Todos nós estamos aqui hoje. Uns vieram mais longe, como aquele, como ali, mas estamos aqui hoje porque temos a facilidade de locomoção, temos a percepção de virmos cá, pegar o seu carro e vir cá. Naquela época, ela era uma mulher contra uma nação. Ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. Ela teve, não, aquele Deus que fez aquilo tudo vai me proteger. Ela teve isso. A coragem de Raabe é impactante para mim.
Lá em Josué 12, 13, e peço que quem tiver para ver, abre e ora. Diz assim: agora, pois, jurem-me pelo Senhor, que assim como usei de bondade para com vocês, também usarão de bondade para com a casa do meu Pai. Para mim, foi direcionada, não apenas reconhecendo a grandeza dela, ela não só está reconhecendo a grandeza de Raabe, mas também ela age de acordo com a coragem que está protegendo. É uma coragem que não era dela, foi dada por Deus, pela fé que ela tinha. Quantas passagens nós vemos na palavra do Senhor, diz assim: a tua vai para aquela mulher de pai, que a tua fé te salvou. Essa fé que ela tinha deu a ela um empoderamento mais ainda feminino. Que vontade, que empoderamento, com tudo aquilo que estava em jogo. Quando você só se coloca, só você, é uma coisa, mas quando você se coloca você e a vossa família, é outra coisa. Mas ela fez assim, pela grande fé que ela tinha, pelo aquele Deus que ela sabia que era um Deus vivo, era um Deus que dava e modificava de todas as coisas. Nós estamos dispostos a tomar essas ações, nós estamos dispostos a tomar as atitudes que nós tomamos diante de Deus. Nós estamos dispostos a tomar e fazer isso, caminharmos dessa forma, com uma fé, aonde colocou a sua vida e a vida da família, uma fé grande. Dessa forma, nós estamos dispostos a tomar esse caminho, a levar a palavra do Senhor. É você e Deus. Irmãos, eu estava conversando hoje na escola com a minha, a gente estava. Você pode fazer tantas outras coisas na casa do Pai, você pode fazer tantas outras coisas. Faça. Não espere o pastor chamar, pegar você pela mão. Você está vendo alguma coisa? Faça. Se você tem que falar alguma coisa, chamar uma liderança, fale, chame, participe. É uma mulher que nem... ela era excluída da sociedade. Ela pegou e fez. Ela saiu e fez. Ela tomou uma ação. Praticou uma ação. Salvou a vida daqueles dois espíritos. Às vezes eu paro, eu quero só isso, fazer só isso. Talvez o teu chamado não é só para fazer isso, é para fazer aquela outra coisa. Faça. Venha, vamos segurar fileiras. Vamos ser protetor daqueles que ainda querem pregar o Evangelho. Vamos ser mantenedores daqueles que estão levando a palavra de Deus. Tomamos atitudes perante a palavra do Senhor. A vida de Raabe é um testemunho poderoso. É um testemunho poderoso. A fé que essa mulher demonstrou, fantástico. Mesmo sendo uma estrangeira, ela foi aceita e tornou-se, sabe o quê? Ela pertencia, depois disso tudo, ela pertencia à genealogia de Jesus Cristo. Lá em Mateus 1,5. Irmãos, qual era a probabilidade de alguém falar isso para você? Se não tivesse escrito aqui, não, era uma meretriz. Olha o que essa mulher fez. Ela saiu da sua zona de conforto. Ela teve uma ação que modificou não só a vida da família dela, mas toda a sua descendência. Pertenceu à genealogia de Jesus Cristo. Por favor, agora em Mateus 1,5.
se destacando da história bíblica, se casou com Salomão, não é Salomão, Salomão. Olha com quem ela casou, Salomão, um dos israelitas. Dessa união nasceu Boaz, que se tornaria o avô, nada mais, nada menos de rei Davi. Olha só quanta coisa pelo gesto daquela mulher se colocar e fazer a oração do Senhor. Por aquela mulher crer naquela fé que ela teve. Olha a transformação, não só da família, mas de toda a sua dinastia. Quem aqui queria ser parte dessa ação dela? Ah, mas hoje são tempos diferentes. São, mas são problemas diferentes, são ações diferentes. E nós não tomamos de Deus. Essa mulher, e aqui eu faço um parente, todas as mulheres têm esse empoderamento. Basta você se colocar pela fé e fazer. É um dia que nós temos que saudar as mulheres. E Deus colocou no meu coração a trazer raiva. O quanto essa mulher representa na vida, quantas vidas foram transformadas através desse exemplo. Senhor, aprendeu a confiar sem conhecer. Fortaleceu sua fé naquilo que não podia ver. E ela se empoderou. Reconheceu que o nosso Senhor e Salvador era aquele que podia transformar não só a vida dela, mas a vida de todos que estavam ao redor dela. Ela reconheceu Jesus. Ela reconheceu e agiu. Que nós possamos entender que o reconhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo vai também pela linha que nós saímos e começamos a agir. Sejamos uma rádio. Nós sejamos um povo que cada vez mais abre a sua boca para falar da palavra do Senhor. Que nós possamos tomar cada vez mais atitudes na mão do Senhor. Uma mulher forte, como todas vocês são. Uma mulher corajosa. Uma mulher que teve seus altos e baixos, principalmente na sua maternidade, no seu casamento. Mas uma mulher empoderada. Se Raabe era com tudo aquilo que ela tinha contra pela sociedade, ela permaneceu e pela fé, ela permaneceu e conseguiu ser da genealogia de Jesus Cristo. Imagina vocês. Imagina vocês hoje que vocês têm uma ferramenta aqui maravilhosa, que é a palavra de Deus. Imagina o quanto você pode fazer a diferença não só na sua família, mas na família de todos os outros que fazem parte do seu horizonte. Raabe fez isso. Reconheceu Deus em sua vida. Nós sempre temos que reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas, irmãos. Reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Reconheça que Deus, só você está aqui porque Deus te trouxe até aqui. Você só está aqui porque Deus te sustentou até aqui. Com todas as suas dificuldades, com todos os seus defeitos, com todas as suas decisões erradas ou não, Deus te sustentou e te trouxe até aqui. Que nós possamos entender que todas as vezes que nós saímos e tomamos decisões e atitudes para glorificar o nome do Senhor, não tem como dar errado. Não tem como. Deus usa as coisas imperfeitas para confundir as perfeitas. Muitas das vezes nos colocamos em um patamar achando que nós somos melhores. Cuidado quando você pensar na primeira pessoa. Quando eu penso na primeira pessoa, é que eu sinto cada vez me afastando das coisas do Senhor. Compartilhe a sua fé, querido. No seu trabalho. Compartilhe a sua fé com as pessoas da sua família.
Ligue para um irmão que está afastado, ligue para uma pessoa que você sabe que ele precisa da palavra, de ouvir uma palavra de Deus. Se coloque nisso. Ah, mas eu vou falar, mas ele pode não entender, eu vou falar e não gosto. Fale. Imagine se Rabi tivesse esse pensamento, eu não vou botar aqui a fita escarlate, porque senão eles vão ver. Ela se colocou nesse sentimento. Ela não se importou com o que o outro ia fazer, que ia acontecer com a vida dela. Mas ela se colocou em entendimento, dizendo, eu estou aqui, eu vou fazer. Ela agiu, ela teve ação. Compartilhe a sua fé. Compartilhe seu testemunho de vida. Compartilhe seu testemunho de conversão. Ah, pastor, mas a pessoa não quer ouvir. Fale. Se você não falar, você não vai saber. O não você já tem. Haja. Tem ação, tem atitude de cristão. Vou dizer uma palavra aqui que está vendo bem beleza. A fé é contagiosa. Eu imagino a fé de Rabi, os pais com medo, a fé dela, a atitude dela, a ação dela, que deve ter olhado assim, essa mulher está diferente. O que está diferente? Qual é a diferença dela? É contagiosa a fé. O teu sorriso é contagioso. Como é que você está assim, está passando por isso? É a minha fé. Essa é a atitude que nós temos que ter. Imagina, Kézia, a tua fé convertendo pessoas, a tua fé trazendo pessoas para a casa do Senhor. Isso é que nós estamos querendo. É isso a atitude. A tua fé vai salvar muitos. Porque a tua fé contagia aquelas pessoas que estão às vezes passando por tudo aquilo que é ruim. E você está passando junto, mas ela está diferente, porque ela crê que o Senhor é o meu Salvador. Não vai faltar um pão na mesa no mundo. Que Deus nos abençoe cada vez mais e que nós possamos ter essa vontade, essa fé inabalável que ela teve. Que Deus já colocou ela ali, ela tinha um plano na vida dela. Então, na ideologia de Deus, qual era a perspectiva isso, se nós colocarmos no mundo de hoje, isso acontecer? Era quase nula. E as pessoas olharam para ela assim, você? Foi ela. Quem era ela? Eu podia aqui citar várias outras coisas da vida dela, podia. Mas o que me interessou, o que me impulsionou foi a fé que essa mulher teve. Por que não um homem? Por que Deus escolheu Rabi? Por que Deus olhou o quê? A diferença daquela mulher? A fé que ela tinha. Deus se apresentou àquela mulher porque era uma mulher que tinha fé nas ações daquele Deus que transformou todas as coisas ali em seu redor. Qual é a diferença dela para nós hoje? Só é a fé. É a fé que transforma. Queridos, que fé. Uma mulher à frente para mim do seu tempo. Porque ela não estava numa vida, ela foi empurrada numa vida infeliz, mas ela tinha no seu coração, no seu íntimo, queria uma mudança. Que nós possamos ter essa mudança na nossa fé. Que a minha mudança venha também através de ações que eu possa modificar outras pessoas. E que a minha fé seja contagiosa onde eu estiver. Nós tivemos um encontro de pastores esse final de semana, quinta-feira. E eu estava discutindo, fomos almoçar, falei, vamos orar alto, para que as pessoas possam ouvir. Não tem que orar baixo na hora do almoço, no restaurante. Por quê? Todo mundo falando, por que eu tenho que orar?
Minha fé tem que ser contagiosa. Eu não tenho que me contar com isso, não. Eles têm que saber que faz a diferença. Eu tenho que saber o Deus que eu sigo faz a diferença. Eles têm que me olhar e dizer, esse cara ele está falando sozinho? Não, ele está orando. O que Rabi fez? A ação e a atitude que ela teve. E quando eu estava escrevendo sobre a água, eu fiquei fazendo um questionamento para mim, meu, quais as ações que eu tenho tomado para modificar Mangual, de onde eu moro, e para Abraveses, onde eu moro. Quais as ações que eu tenho tomado como cristão? Meus irmãos, como Rabi, que eu seja ousado, que eu tenha atitude ousada, que eu tenha comprometimento com a palavra de Deus. E acima de tudo, qual é o meu chamado através disso? Como isso tem modificado o meu chamado? Como eu vou chegar a isso? Porque eu quero chegar a isso. Eu quero ser um homem de Deus, mas eu quero ser um homem de Deus voltado às ações para fazer e trazer pessoas. Eu quero atingir pessoas. Eu quero ter ações que modifiquem e transformem situações. Rabi fez isso. Num tempo onde se matavam de forma aleatória, só por ser cristão. Hoje nós estamos num país que você pode fazer isso e não faz. Por quê? Onde nós vamos chegar com nossas ações e atitudes cristãs? Que isso seja de forma transformadora para mim e para você nessa manhã. Que o amor de Cristo transforme as minhas ações cristãs. Que a minha fé seja cada vez mais fortalecida pela palavra do Senhor. Que eu tenha cada vez mais compromisso em modificar o entorno com que eu vivo. Que eu tenha a atitude que Rabi teve. Que eu vá contra todos para levar a palavra do Senhor. Amém?